Quando os astrônomos começaram um projeto que foi organizado para criar um mapa 3D detalhado da nossa galáxia, eles não esperavam encontrar nada surpreendente. Mas foi exatamente isso que aconteceu. No início daquele ano, a cientista de Harvard, doutora Anna Bonaca, notou uma estranha perturbação nos fluxos estelares de nossa galáxia. Um fluxo estelar é uma linha de estrelas que se movem juntas através das galáxias. Desse que estamos falando é chamado GD1 e se estende em uma linha impressionante pelo nosso céu. Esse fluxo costumava ser uma linha coesa, esticada pela gravidade de nossa galáxia. Um dia, a doutora Bonaca percebeu nele uma lacuna, que tinha uma estranha borda irregular. Na verdade, parecia que algo assustadoramente grande havia mergulhado recentemente no fluxo estelar. A força da gravidade deste objeto era tão grande que ele conseguiu arrastar estrelas pelo seu rastro. O mais chocante foi que os telescópios simplesmente não conseguiram encontrar a fonte dos danos. Mas então, o que poderia ser esse projétil invisível? Uma teoria sugere que seja uma estrela perdida, mas, de acordo com a doutora Bonaca, o buraco é muito maior do que qualquer estrela existente. Teria que ser 1 milhão de vezes mais massiva que o nosso Sol. Ok, mas e se o buraco na Via Láctea foi rasgado por um buraco negro supermassivo, como o que existe no centro da nossa galáxia? Se esses dois buracos negros se aproximassem demais, eles não seriam capazes de escapar da gravidade um do outro. Uma colisão seria inevitável. Então, o mais forte dos dois buracos consumiria o mais fraco, e um buraco negro enorme e superpoderoso surgiria. Mas as pessoas ainda não testemunharam uma colisão de buracos negros. Além disso, os cientistas não conseguem prever as consequências dessa fusão, embora tenham simulado em computadores superpotentes. O único fato óbvio é que isso produziria quantidades incríveis de energia. Ondas enormes viajariam por todo o universo, fatalmente atingindo nosso planeta. Então, novamente, dois buracos negros em uma galáxia podem se recusar a se fundir. Imagine o seguinte: um supermassivo com centenas de milhões de vezes a massa do Sol está girando no centro da Via Láctea a uma velocidade fenomenal. Outro buraco negro girando se aproxima. O que você acha que acontecerá? Certo, um deles, provavelmente o intruso, será expulso e arremessado para longe, como um frisbee voando pelo espaço. E quem pode garantir que ele não viria em direção à Terra? Felizmente para nós, não há buracos negros supermassivos nas proximidades. Então essa teoria falha em explicar o misterioso fenômeno testemunhado. A doutora Bonaca ainda não descarta a possibilidade de o intruso ser algum tipo de objeto luminoso semelhante a uma estrela. Depois de abrir um buraco na Via Láctea, ele pode estar se escondendo em algum lugar da galáxia. Mas novamente, parece altamente improvável devido ao enorme tamanho do objeto. Quer dizer, estamos falando de 30 a 65 anos-luz de diâmetro. Em qualquer caso, é difícil prever onde ele foi parar se era um objeto luminoso. O intruso poderia estar se movendo a uma velocidade incrivelmente alta e não precisaria ser muito grande para abrir um buraco no fluxo estelar. Ou poderia estar se movendo mais devagar, mas muito pesadamente. No entanto, os astrônomos não sabem qual opção ocorreu. Por isso, é quase impossível prever seu destino. De galáxias e quadrilhões de estrelas. Os cientistas especulam que o nosso universo pode parecer uma bolha, que pode colidir com outro universo. Sim, outros universos poderiam existir. Na verdade, até mesmo um número infinito deles. Todos poderiam ter surgido depois do Big Bang. A colisão entre eles também não é impossível. Pelo menos isso pode ter acontecido antes. E a prova está aqui, na direção da constelação de Eridanos. Este lugar se chama o supervazio de Eridanos, com cerca de 1 bilhão de anos-luz de largura. Em comparação, a largura de toda a nossa galáxia é de apenas cerca de 100 mil anos-luz. Não há absolutamente nada neste lugar, e pode ser um vestígio de uma antiga colisão entre o nosso universo e outro. Os cientistas acreditam que estavam passando um pelo outro, quando a distância entre eles era mínima. As forças gravitacionais das bolhas começaram a puxar uma em direção à outra, assim como duas gotas de água tentando se conectar quando estão perto. Mas a velocidade dos universos era muito alta para que continuassem interagindo. Então, o outro universo acabou rasgando um pedaço da nossa bolha. Podem ter existido cerca de 10 mil galáxias nesse vazio, e todas foram destruídas ou tomadas pelo outro universo. Vamos viajar para a borda do nosso, para ver como essa colisão pode ter ocorrido. Estamos a 10 bilhões de anos-luz de nossa casa.
Aqui, em outra galáxia, vemos nebulosas incríveis de diferentes cores e formas. E se você olhar na outra direção, há uma parede enorme se movendo para a nossa. Todas essas faíscas brilhantes são enormes galáxias, prestes a colidir conosco. Mas, na verdade, é um espelho enorme que só reflete nosso universo. Aqui, o espaço-tempo é distorcido e começa a ser puxado para outro universo a uma velocidade tremenda. As leis usuais da física podem simplesmente parar de funcionar neste momento. A gravidade pode desaparecer, e com isso, todas as estrelas explodiriam, e as pessoas na superfície dos planetas ficariam com ausência de peso. Porém, se os universos não fossem uma tangente, mas caíssem diretamente um no outro, as coisas seriam muito mais assustadoras. A enorme quantidade de energia de colisão provavelmente causaria uma explosão incrível. Sua força simplesmente destruiria tudo em nossas bolhas. Ainda assim, as duas bolhas também podem começar a se fundir. No início, todas as galáxias nas bordas dos universos seriam dilaceradas. Mas então a fusão começaria. As galáxias começariam a se mover caoticamente e passariam uma pela outra, se separariam, colidiriam e explodiriam. A colisão de duas é um acidente de enormes proporções. Isso pode acontecer com a nossa casa muito em breve, em termos espaciais. A de Andrômeda está vindo na nossa direção. É uma galáxia espiral com cerca de 2 vezes o tamanho da nossa. E tem cerca de 1 trilhão de estrelas lá, o que é 2 vezes mais do que na nossa Via Láctea. No centro desta galáxia brilhante, esconde-se uma besta enorme, um buraco negro. Seu peso é de 2,8 zeros à massa do Sol. Gigantes vermelhas, centenas de vezes maiores que o nosso Sol. Pulsares emitindo enormes quantidades de energia, como holofotes. Estrelas intergalácticas e muitos buracos negros grandes e pequenos. Essa mistura de objetos perigosos está se movendo em nossa direção, a 110 km por segundo. Uma viagem de Nova York a Los Angeles a essa velocidade levaria apenas meio minuto. O disco de Andrômeda já pode ser visto sem ajuda em noites sem lua. Com o passar do tempo, ficará ainda maior. À medida que Andrômeda se aproxima de nós, sua força gravitacional começará a esticar os braços de nossa galáxia espiral. Vai começar a desenrolá-los. As estrelas e planetas perderão suas órbitas. Um cenário possível é que um asteroide desconhecido, ou mesmo um planeta anão da galáxia de Andrômeda, colidirá com a Terra a uma velocidade incrível. Nosso planeta explodirá como um balão nesse impacto. Nossa! Outra observação envolve colisões estelares. Nosso Sol se chocaria com outra estrela. A maior começará lentamente a consumir a menor. Primeiro, roubará as camadas superiores leves dela. Depois, a engolirá como um espaguete, ou até mesmo como rigatone. Quando uma estrela grande atinge seu peso crítico, explode, o que destrói tudo ao seu redor, incluindo o nosso sistema solar. Talvez a onda de choque chegue a outras estrelas vizinhas. Outro cenário é que o nosso sistema solar será jogado no espaço escuro. Imagine uma bola de tênis amarrada a uma corda. Você pega a corda e gira a bola sobre a cabeça como um estilingue. Então solta. Isso é o que acontecerá com o Sol e todos os planetas ao seu redor. Nos encontraremos no espaço escuro e frio, mas a vida na Terra não será afetada. Ainda teremos nossa estrela brilhante para nos manter aquecidos. A única desvantagem é que todas as estrelas do nosso céu noturno desaparecerão. E o mais provável é que a fusão de 2 galáxias gigantes não tenha nenhum efeito sobre nós. A questão é que a distância entre estrelas e planetas no espaço é enorme. Assim, todos eles podem simplesmente se misturar e formar uma nuvem gigante. Seria como uma quantidade de areia fina passando por uma peneira grande. Os objetos não interagem entre si. Mas a coisa mais interessante acontecerá com os buracos negros nos centros de nossas galáxias. Nesse momento, há um aglomerado denso de poeira estelar e estrelas ao redor deles. À medida que Andrômeda e a Via Láctea se aproximam, começarão a dançar uma com a outra. Será lambada ou forró? E quando os buracos negros se aproximarem, começarão a engolir toda a matéria um ao redor do outro. Bilhões de toneladas de poeira estelar colorida, asteroides e partículas estelares voarão em direção ao centro de qualquer buraco negro. Pode parecer que esse processo acontece muito lentamente, mas é uma ilusão. Objetos superpesados como buracos negros deformam a grade espaço-temporal. Então o tempo é muito mais lento perto de buracos negros. E todos os objetos que aparentemente permanecem no horizonte de eventos por semanas ou até meses já se foram há muito tempo. Quando os buracos negros finalmente se juntam, se fundem em um supergigante, mas sua massa é um pouco menor do que a combinada dos 2 monstros escuros. Parte do seu peso é transformado em energia de colisão, que por sua vez é liberada tão fortemente
que suas ondas podem ser sentidas em outras galáxias. Agora, um enorme buraco negro reúne todo esse núcleo denso e quente das duas galáxias ao seu redor. Em algum momento, ele fica cheio e lança poderosos jatos de energia para o espaço. Isso é chamado de núcleo galáctico ativo. É um dos fenômenos mais brilhantes do universo e a fonte mais poderosa de radiação eletromagnética já conhecida. Esses jatos podem ter mais de 5.000 anos-luz de comprimento. Em comparação, a distância da Terra até a estrela que fica mais perto, próxima a Centauri, é de apenas 4,2 anos-luz. E a explosão que acompanha os jatos tem o poder de 100 explosões de supernovas. Uau, incrível! A onda de explosão desse evento pode até atingir as bordas de uma nova galáxia. E seria visível a milhões de anos-luz de distância. Agora, há nuvens densas de poeira multicolorida no centro das galáxias fundidas. O peso delas é tão grande que elas começam a encolher e assumir uma forma redonda. Gradualmente se tornam tão pesadas que comprimem o núcleo e as reações nucleares têm início dentro delas. A temperatura passa a subir e logo... BUM! Tem uma supernova. É um verdadeiro show de fogos de artifício no centro das galáxias. Estrelas irrompem da névoa e formam mundos novos e quentes. Nesse ponto, os braços das duas galáxias que antes foram puxadas para fora retornam lentamente à sua forma anterior. O centro superpesado da nossa tem uma força gravitacional tamanha que afeta estrelas e nebulosas a centenas de milhares de anos-luz de distância. Os braços dela se torcem novamente e vemos a galáxia nova e finalizada. Lactômeda ou Viâmeda. Ei, e que tal Androvia Meda Láctea? Blá, blá, blá. Bem, isso é difícil de dizer. Existem 5 planetas, 4 dos quais são gigantes gasosos semelhantes a Júpiter e Saturno. Mas o quinto, ou melhor, o primeiro, porque está mais próximo da estrela, é horrivelmente diferente. 55 Cancri E está tão perto do seu Sol que metade da superfície do planeta é literalmente um oceano de lava derretida. A outra metade é uma escuridão eterna porque nunca vê o Sol. O planeta está sempre com um lado voltado para sua estrela. E entre a parte escaldante e a escura, há uma zona do crepúsculo, uma fina faixa de nada sombrio. HD 189733b. Não vou dizer isso de novo. É o único exoplaneta na órbita de sua estrela, e à primeira vista parece bastante bonito. Redemoinhos azuis e brancos formando padrões maravilhosos. Mas essas cores agradáveis na verdade vêm de partículas de silicato duro na atmosfera do planeta, o que significa que chove vidro aqui. E o pior é que os ventos atingem a velocidade de 8.700 km por hora, ou quase Mach 7. Para comparação, a rajada de vento mais rápida na Terra foi de 408 km por hora, mais de 20 vezes menor. Assim, o vidro que cai do céu viaja horizontalmente em velocidades hipersônicas, rasgando tudo em seu caminho. O próximo sistema PSR B1257+12 tem 13 exoplanetas, todos sendo lentamente destruídos por sua própria estrela. Isso acontece porque não é uma estrela normal, é um pulsar, um núcleo de uma estrela explodida girando rapidamente. Ele cria poderosos pulsos eletromagnéticos em várias direções, enquanto gira vários milhares de vezes por segundo. Como resultado, os planetas que orbitam essa estrela falecida estão sendo lentamente devorados e acabarão por desaparecer completamente. Kepler-70 é uma estrela anã azul quente que explodiu em uma gigante vermelha há cerca de 18 milhões de anos. Na época, era orbitada por pelo menos 2 planetas. O mais próximo deles era um gigante gasoso, semelhante a Júpiter. Seu nome era Kepler-70b e ainda existe, mas a estrela crescida o consumiu e o transformou em um mundo rochoso e quente. No momento, é um dos planetas mais quentes já descobertos. Sua temperatura é mais alta que a da superfície do nosso Sol. Ele teve sorte em sobreviver mesmo passando tempo dentro da estrela, mas está evaporando agora e provavelmente desaparecerá em um futuro próximo. WASP-12b é um dos planetas mais estranhos e tristes que existem. A enorme gravidade de sua estrela combinada com o planeta, que consiste principalmente em gás, resulta na estrela devorando lentamente seu protegido. WASP-12b já assumiu a forma de um ovo esticado em direção ao seu impiedoso Sol e é incapaz de modificar essa condição. Em mais de 10 milhões de anos, o planeta inevitavelmente sucumbirá ao apetite da estrela voraz. Se você já se perguntou como é andar sobre o gelo e brasas ao mesmo tempo, Gliese 436b é um planeta que lhe daria um exemplo prático.
Estando extremamente perto de seu Sol, o exoplaneta do tamanho de Netuno possui temperaturas mais quentes do que um forno em chamas, e, no entanto, segue coberto de gelo, que queima incessantemente. Este gelo é muito mais denso devido à enorme gravidade do planeta, permanecendo sólido mesmo sob condições extremas, sem derreter. Nenhuma lista de mundos assustadores poderia existir sem que Vênus fosse mencionado, o gêmeo da Terra. O segundo planeta a partir do Sol tem uma atmosfera tão espessa e cheia de nuvens que sua superfície é muito mais quente que a de Mercúrio. As erupções vulcânicas atormentam Vênus constantemente. Sua gravidade é quase 100 vezes mais forte que a nossa. E essas nuvens que mencionei não são feitas de água, mas de ácido sulfúrico, que se condensa e volta na forma de chuva, aumentando o inferno. Mas mesmo que você fosse corajoso ou maluco o suficiente para tentar passar por essas nuvens, provavelmente não conseguiria. Os ventos lá em cima são tão fortes quanto alguns dos furacões mais poderosos da Terra. Aqui temos um nome muito longo para um planeta muito frio. Embora a estrela hospedeira não fique muito longe, é uma anã vermelha pequena e bastante fria, cuja luz e calor mal chegam ao planeta. As temperaturas lá fora chegam a menos 223 graus Celsius, o que é apenas ligeiramente mais quente que o zero absoluto. O exoplaneta é, portanto, escuro, sombrio e coberto de gelo eterno que nunca derrete. Ainda assim, se tiver um núcleo rochoso, pode gerar algum calor, então há uma chance de que bem abaixo da superfície congelada, algumas coisas alienígenas desconhecidas possam estar espreitando. Dimidium, localizado a cerca de 50 anos-luz de distância do nosso sistema solar, é um planeta hostil para qualquer ser vivo em muitos aspectos. Está acoplado por maré ao seu Sol, o que significa que um de seus lados está sempre voltado para a estrela, enquanto o outro está sempre virado para longe. O lado quente tem temperatura de 980 graus Celsius, com ventos sempre soprando e que atingem 1000 km por hora. Apesar de o Dimidium ser um gigante gasoso, ele contém uma grande quantidade de ferro, que derrete e evapora na atmosfera, criando nuvens, e quando esfriam, caem na superfície na forma de uma chuva infernal de ferro fundido. O oxigênio é geralmente visto como um elemento que pode trazer vida a um planeta, mas esse definitivamente não é o caso de Osíris. Os cientistas ficaram chocados ao encontrar oxigênio neste planeta, ou melhor, ao redor dele, porque ele está 8 vezes mais perto de sua estrela do que Mercúrio está do Sol. Essa distância extrema faz de Osíris um caldeirão vivo onde tudo pode queimar. Também é responsável por uma órbita muito curta do planeta em torno da estrela. Um ano em Osíris é igual a 3 dias e meio da Terra. Além disso, a atmosfera do planeta é constantemente soprada e derretida pelo calor do Sol. O Corot ESO 3b não é tão quente nem tão frio quanto alguns dos outros nessa lista, mas é aterrorizante à sua maneira, mais traiçoeiro. É um gigante gasoso semelhante em tamanho a Júpiter, mas 20 vezes mais denso. Isso faz com que a gravidade deste planeta pese em toda a sua superfície 50 vezes mais do que na Terra. Pisar nele seria sua desgraça fatal, porque você seria imediatamente esmagado pela densidade de sua atmosfera. Corot 7b é outro mundo parecido com um forno. Sua temperatura diária é superior a 2.200 graus Celsius. Combinada com a superfície rochosa, apresenta uma paisagem infernal. As rochas do solo borbulham e fervem, evaporando na atmosfera, onde se resfriam e acabam voltando à superfície em uma chuva de enxofre. O que é ainda mais triste é que o Corot 7b pode ter sido um gigante gasoso cuja atmosfera derreteu com o calor, sobrando apenas o núcleo queimado.